Graça e paz, queridos. Boa noite. Me escutam bem? Graças a Deus. Privilégio estar com vocês, privilégio conhecer essa igreja que tanto ouvi falar nos últimos anos. Eu agradeço ao reverendo Renato, ao presbítero Haroldo, todo o conselho da igreja, pelo convite e confiança. Mas antes de ler uma porção da palavra, eu gostaria de deixar muito claro, em nome do conselho da igreja Presbiteriana de Candeias, que a IPB Candeias é devedora da IPB de Mairinque. Só o melhor de vocês foi exportado para lá, a começar por Laurinha, que é sensação do departamento infantil. Então, a gente louva a Deus pela vida do diácono Fabrício, de Tati, Isa, a própria Laurinha, e a gente ficou com um gostinho de quero mais com o presbítero Haroldo e sua digníssima, que hoje faz aniversário, a irmã Eliette, que passaram um período lá conosco. Ele veio para cá, conversando com o reverendo Renato hoje à tarde. O choro que caía sobre a nossa face era o riso sobre a face de vocês, mas tudo debaixo da providência e do controle do Senhor. Meu coração se alegra porque nos caminhos da providência, aprove a Deus que hoje aqui nós pudéssemos nos encontrar, eu conhecer essa parte da família que congrega aqui na igreja de Mairinque, crendo que um dia congregaremos todos juntos no céu que o Senhor tem preparado para nós. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 124. Que clima gostoso, que cidade acolhedora. Eu vim, como o reverendo Renato compartilhou, acompanhado de Maiara, minha esposa, e Maria, que está na barriga, 7 meses, e a gente compartilhando como essa cidade aqui, esse clima é agradável, o povo é receptivo. A gente louva a Deus pelo privilégio de ter conhecido vocês. Salmo 124. Eu tenho em mãos a versão Almeida Revista Atualizada. Foi a versão da liturgia, imagino que seja a versão que vocês usem aqui na igreja. Inclusive está projetado ali no telão. Escute com fé o texto sagrado. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa os dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Verso 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Quero ter uma palavra de oração com você. Pai, nós louvamos o Teu nome pelo dia do Senhor, pelo domingo, a feira da nossa alma. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de cantar louvores a Ti, de estar em comunhão com o povo de Deus. Muito obrigado pelo livre acesso que a Ti temos e a certeza do perdão quando confessamos os nossos pecados. Assim como cantamos há pouco, Pai. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos aceita, Pai, e nós, apesar do nosso pecado, temos acesso ao Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, humildemente, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, fala aos nossos corações, assim como o pão alimenta o nosso físico, que o pão espiritual, a Tua palavra, alimente a nossa alma. Assim como o apóstolo Paulo fala, ó Deus amado, que o Teu Espírito testifique ao nosso e nós saiamos daqui revigorados, animados, incentivados a buscarmos o caráter de Jesus como nosso padrão, não por conta do pregador ou por conta de quem cantou, mas por conta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Assim como outros salmos do Saltério, o Salmo 124 é de autoria do rei Davi, que mais uma vez, inspirado pelo Espírito Santo, registra em poesia o que sua alma estava enfrentando, o que sua alma sentia. Eu gosto de ler os salmos porque, como homem de Deus, certa feita falou na história, o Saltério é como a anatomia da nossa alma. E nos 150 salmos nós temos algumas macrodivisões, alguns livros dentro do grande livro, mas dentro do 5º livro, o último livro do Saltério, nós temos outro grupo que nós chamamos de salmos de romagem,
que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, que é uma microseção que era cantada nas peregrinações do povo de Deus. O povo de Deus precisava ir para Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano, nas 3 grandes festas, Tabernáculo, Páscoa, Pentecostes. Mas estes salmos também foram cantados quando o povo foi liberto do cativeiro e pôde voltar para a tão sonhada Jerusalém, para o tão sonhado Monte Sião. E esses salmos falam das emoções que eu e você temos. Por vezes estamos abatidos, estamos tristes, estamos cansados. Em outros momentos, como o Salmo 126 fala, nós estamos como quem sonha. A nossa boca se enche de riso e de júbilo ao Senhor. Mas, independente de como estamos, o que importa é que o Senhor está conosco. Essa é uma certeza inabalável da nossa caminhada cristã. E o Salmo 122, 124... nós não sabemos exatamente qual o contexto que ele foi escrito. Sabemos que o seu autor é o rei Davi, o pequeno rei Davi, mas não sabemos exatamente em que circunstância Davi escreveu esses versos. Em inúmeras ocasiões se encaixam como uma luva onde o povo de Deus pôde dizer: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Davi enfrentou inúmeras situações que aos olhos humanos ele estaria perdido. Ele não perderia só a guerra, mas como a sua própria vida. Afinal, meus amados, quem apostaria no menino do campo Davi contra o gigante Golias? Quem apostaria no coitado Davi contra o rei Saul? Ou quem apostaria no velho Davi contra o seu filho cheio de vigor? Mas em todas estas ocasiões, Davi teve êxito, Davi teve vitória, não por conta da força do seu braço, mas por conta da força do Senhor de Davi. Em todas as ocasiões, Davi pôde dizer: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Eu queria te convidar a olhar para a tua história. Estamos no começo de um ano e sempre é um tempo onde nós estabelecemos metas, estabelecemos estratégias, planos para o ano que se inicia. Mas também é um tempo de olhar para trás, de olhar no retrovisor e ver tudo que o Senhor já fez. Em quantas ocasiões eu e você não poderíamos dizer: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor que estivesse conosco. O grande João Calvino, um teólogo que é referência para nós, comentando esse texto, disse: eu não acho que esse salmo relate uma passagem específica da vida de Davi. É um retrato de toda a vida de Davi, um retrato da trajetória de Israel e um retrato da nossa trajetória. Afinal, se não fosse o Senhor, como nós estaríamos? Muitos anos depois desse salmo ser escrito, os peregrinos que retornaram para Jerusalém após terem libertos do cativeiro, cantaram esse salmo. Se não fosse o Senhor, Ciro não teria liberado aquele decreto e eles poderiam voltar para Jerusalém. Se não fosse o Senhor, na peregrinação poderia ser que os ladrões levassem os seus poucos pertences, ou que as feras do deserto ou das montanhas poderiam tragar a vida deles. Mas o Senhor sempre esteve com Israel. E eu queria lembrar os amados, nós, igreja do Novo Testamento, somos o Israel de Deus, e Deus sempre está ao nosso lado. É por isso que ter Deus em nossa vida é essencial, e sem Ele nada somos. Eu imagino que aqui em Mairim, que também teve a discussão que teve lá na capitania hereditária do Pernambuco, vulgo Recife, região metropolitana. O que é essencial? O que é essencial? O que é que vai ficar aberto ou fechado no período de pandemia? E isso foi motivo de várias discussões nas redes sociais ou nos ciclos de conversa. Uma coisa eu posso dizer aos irmãos: Deus é essencial na nossa história. Sem Deus nada somos, mas Ele tudo é. É por isso que nos próximos minutos nós vamos refletir sobre o perigo da vida sem Deus.
o perigo da vida sem Deus. Mas por que a vida sem Deus é perigosa? Por que caminhar sem o Senhor da história é perigoso para nós? O texto que lemos nos apresenta pelo menos duas respostas para esta pergunta. E a primeira resposta é porque a vida sem Deus é um caos. Eu quero te convidar a ler o texto sagrado mais uma vez, agora do verso 1 ao verso 5. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. A vida sem Deus é um caos. Deus nunca nos prometeu vida tranquila, mas prometeu que estaria conosco, no vale da sombra da morte ou nos pastos verdejantes. E eu e você podemos, assim como o rei Davi, dizer que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, estaríamos perdidos. Davi, de uma forma muito didática, apresenta para a gente uma série de ilustrações que reforçam a ideia que a vida sem Deus é um perigo e um verdadeiro caos. A primeira ilustração que Davi apresenta para a gente nesse texto, que se não fosse o Senhor, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolidos vivos. Irmãos, eu gosto muito de história. Não existe um povo sequer na história da civilização que sofreu tantos ataques, tantas investidas, tantas tentativas de domínio como o povo de Deus. Se nós não soubéssemos o resultado desta história e fôssemos ler a história de Israel, desde Abraão aos dias de hoje, sabe o que falaríamos? Esse povo não existe mais. Esse povo não seria capaz de sofrer e aguentar o Egito. Esse povo não seria capaz de sofrer e aguentar o domínio dos babilônicos, depois dos assírios, depois dos medo-persas. Mas, em todas as circunstâncias, mesmo que complicadas, mesmo que debaixo de escravidão, mesmo que debaixo do domínio de verdadeiros usurpadores e tiranos que não temiam a Deus, o povo de Deus sempre caminhou em frente. O povo de Deus sempre foi guardado pelo Deus da história. A música que nós acabamos de cantar me lembra uma música que infelizmente não tem tradução para o português, mas é uma música no espanhol. Em português ela nem tem melodia, ela nem rima. Mas a música diz que o Deus que sustenta o universo na palma das suas mãos é o Deus que sustenta a minha vida e a sua vida, meu irmão. Você já parou para pensar sobre isso? O Criador de todas as coisas, aquele que do nada fez tudo, é o Deus que controla a tua história, é o Deus que te sustenta. Nós não sabemos o que o 2023 nos trará, nós não sabemos os caminhos que vamos trilhar, mas nós conhecemos bem o nosso guia. Nós não sabemos o amanhã, na verdade, nós não sabemos nem como será o final deste dia, mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do amanhã. Ele já escreveu a nossa história, Ele controla toda a história. E nas estradas da providência, nós sempre seremos amparados por aquele que cuida de nós melhor do que os nossos pais. A vida sem Deus é um verdadeiro perigo. Esse texto, engolidos vivos, essas expressões, trazem a ideia de um verdadeiro terremoto. Graças a Deus, se aqui tiver algum professor de geografia, pode me corrigir. Nós estamos no meio de uma placa tectônica. Tremores de terra não é o que mais vem a nos trazer preocupação. Infelizmente, outras nações não têm esse mesmo privilégio do que nós. Como não lembrar das tragédias, por exemplo, da Indonésia de 2006 e 2009? Como não lembrar da tragédia do Haiti de 2010? Como não lembrar da tragédia do terremoto no Japão em 2011? Quando o tremor de terra veio, todos aqueles grandes arranha-céus do Japão, ou todo o Haiti, ou a Indonésia como um todo, pareceram que foram engolidos vivos. Os prédios foram ao chão.
Não existia praticamente sinal de vida em algumas dessas regiões que eu acabei de citar. E Deus olha para a gente através de Davi e fala: a vida de vocês sem a minha presença é como se um terremoto tivesse chegado até vocês. Vocês não estariam mais aqui. Vocês não teriam mais vida. Mas graças a Deus, meus irmãos, nós temos um castelo forte que nos sustenta. Nós temos, meus amados irmãos, a nossa vida firmada não na areia, mas em uma pedra angular, numa rocha eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A nossa vida não está segura por conta do saldo da nossa conta bancária. A nossa vida não está segura por conta do nosso currículo. A nossa vida não está segura por conta de tudo que nós construímos. A nossa vida está segura por conta de tudo que Cristo fez naquele madeiro. A morte morreu na morte de Cristo. A morte não mais nos assusta. O máximo que pode acontecer comigo, com você, é fechar os olhos aqui e abrir os olhos na eternidade. A vida sem Deus é um perigo, a vida sem Deus é um caos, mas a vida com Deus é poder morrer para viver, chorar e ser consolado, ser perseguido, mas continuar tendo ânimo, porque nós não vivemos para esta terra. Como C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, certa feita falou: tudo que não é eterno é eternamente inútil. O que nos é eterno, meus irmãos, que é a nossa salvação, nada pode tirar de nós. Se não fosse o Senhor que estivesse conosco, estaríamos perdidos. E para trazer mais uma ênfase que o rei Davi aqui nos apresenta, ele usa outra ilustração quando fala que quando sua ira se acendeu contra nós e depois põe fim a uma inundação. O verso 4 registra: as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Meus amados, por vezes nós não temos ideia. Se eu vier aqui para o lado, fujo do enquadramento. Obrigado e desculpa se eu fugi em algum momento. Dos livramentos que o Senhor proporciona para nós. Eu sou nascido e criado na Grande Recife, mais precisamente em Jaboatão dos Guararapes, mas a minha família paterna toda é de um interior a 350 quilômetros da capital. Hoje, mais não, por conta da vida corrida, das atividades ministeriais, mas até uns 18 anos, férias era sinônimo de ir para o interior. Feriadão, se caísse na sexta ou na segunda, interior. E existia uma situação lá, que quando eu li esse texto e outros textos da Escritura, eu lembro bastante. Lá construíram um açude artificial, e esse açude, quando ele sangrava, quando chovia bastante, e a água esborrava, caía pela parede do açude, era uma coisa fantástica, mas ao mesmo tempo que dava medo. Por quê? Vocês devem conhecer, pelo menos de televisão, a seca que o nosso sertão enfrenta às vezes. São 10 meses sem chover, 11 meses sem chover, mas quando chove, meu amigo, é uma semana de chuva intensa que vale pelo ano. Mas quando essa semana de chuva acontece, que os reservatórios, os açudes, os barreiros, não sei se aqui tem outro nome para isso, que o açude sangra, como a gente chama, que o açude não consegue comportar, a água ela vem com uma força, que ela carrega a vaca, ela carrega a ovelha, ela carrega o cavalo, ela destrói cerca. Se tiver casa que não tiver um fundamento, uma fundação muito bem feita, ela carrega a casa, é uma coisa assustadora. E essa devastação provocada por esse grande volume de água é mais ou menos o que a gente vê aqui no texto sagrado. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós seríamos como aquele gado, aquela cabra, aquela ovelha, aquela casa, aquela cerca, nós seríamos levados. Sabe por quê? Nós não somos nada. Nós somos como neblina, passageiros. Caos sobre caos seria a nossa vida se o Senhor não nos sustentasse. Afinal, em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar a cidade.
Em vão edifica a casa, se o Senhor não for o construtor. E o resto do texto diz o que para a gente? Meu irmão, é inútil acordar de madrugada, trabalhar até tarde, afinal, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Sabem quem são esses amados? Eu e você, a igreja de Cristo, a Israel de Deus, o rebanho do pastoreio, do bom e supremo pastor. Por vezes, nós esquecemos que o Salmo 118, verso 6 diz que o Senhor está comigo, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Irmãos, por que nós tememos o amanhã? Por que nós tememos o governo? Por que nós tememos às vezes a falta de saúde? Por que nós tememos as inseguranças da vida? Se o próprio Deus do universo promete que cuidaria de nós. O reverendo Renato citou um trecho do Sermão do Monte que fala para a gente que Ele cuida das aves, Ele cuida dos lírios. Nem Salomão, em toda a sua glória, tinha aquilo que os lírios tinham. E isso morrerá amanhã, será lançado ao forno, é tudo criatura. Quanto mais nós que somos filhos. Nós éramos estranhos, nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus, rebanho do seu pastoreio, aqueles que saíram do império das trevas e foram transportados para o império do amor de Cristo Jesus. Irmão, se isso não acalenta a tua alma, se isso não traz conforto para a tua vida, eu não sei o que mais trará. Várias más notícias podem chegar para a gente nesse começo de ano. Podemos, reverendo, já está comendo pão que o diabo amassou. Mas uma coisa nos sustenta. Existe uma boa notícia, que ela superabunda todas as más notícias, que ela é maior do que todas as más notícias. É a boa notícia do Evangelho, do Deus encarnado, do Deus Emanuel, aquele que habitou entre nós e aquele que enfrentou o que nós deveríamos enfrentar, mas venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está assentado à destra de Deus Pai, e aquele que intercede por nós é o nosso advogado fiel, é aquele que quando Deus olha para nós, olha através da ótica do sangue de Jesus Cristo. Isso conforta a minha e a tua vida. Maior do que todos os perigos da nossa história, maior do que todos os dilemas que eu e você podemos enfrentar, maior do que a falta de saúde, a falta de emprego, a falta de estabilidade, é o nosso Deus. Podemos enfrentar todas essas coisas com a certeza que Ele nunca vai nos desamparar. Todos podem nos deixar, até aqueles que nós achamos que nos amam. Marido, esposa, filhos, amigos. Mas o nosso Pai, que é bem presente, nunca nos abandonará. Caos sobre caos seria a nossa vida se o Senhor não estivesse conosco. Se não fosse o Senhor, a pandemia teria nos engolido vivos. Se não fosse o Senhor, a inflação dos últimos anos nos teria submergido. Se não fosse o Senhor, talvez o divórcio já teria batido na porta dos nossos casamentos. Se não fosse o Senhor, Faraó teria exterminado o povo de Deus. Se não fosse o Senhor, a fornalha teria tirado a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se não fosse o Senhor, os leões teriam devorado Daniel. Se não fosse o Senhor, José teria padecido naquela cisterna ou na cadeia. Se não fosse o Senhor, Israel teria morrido de fome no período que José foi o governador do Egito. Se não fosse o Senhor, meus irmãos, nós nem aqui estaríamos. Tantas e tantas pessoas faleceram nos últimos anos, quer sejam por conta do Covid-19, de qualquer outro motivo, mas eu e você aqui estamos. Você já parou para agradecer pelo fôlego de vida? Por vezes nós agradecemos pelo pão, nós agradecemos por tanta coisa, mas a gente esquece que até o ar que respiramos
Nós não merecemos. Nós merecemos o inferno e ganhamos o céu por herança. A vida sem Deus é um perigo. A vida sem Deus é um caos. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, as águas nos teriam submergido, a torrente teria passado, águas impetuosas estariam sobre a nossa alma. Mas grande é o Deus que tem nos livrado de todas essas coisas. Só Ele pode colocar ordem no caos da sua vida. Por vezes, nós procuramos a resposta para os dilemas, olhando para dentro de nós mesmos. Ou procuramos a resposta para os dilemas, olhando para o que esse mundo pode nos proporcionar. Meus amados irmãos, o anseio da nossa alma, a resposta para os nossos dilemas, não vem do lado, mas vem do alto, não vem da crise, mas vem de Cristo, o nosso Senhor. Eu e você tivemos a nossa alma soprada pelo próprio Deus. Nós somos a criação dele. Busque no Deus que te criou a resposta para os teus problemas. Outro homem de Deus, certa feita, disse que se você tem buscado neste mundo resposta para os dilemas da tua alma e não tem encontrado, isso é um sinal que você não é deste mundo. E nós não somos daqui. A nossa pátria é celestial. O Antigo Testamento nos chama de peregrino, o Novo Testamento de forasteiros. Nós estamos aqui de passagem, peregrinando até a Nova Jerusalém, a Jerusalém perfeita que é preparada para nós, a morada que é preparada para nós. A vida sem Deus é um perigo, porque a vida sem Deus é um caos, e em segundo lugar, porque só a vida com Deus é libertadora. Eu quero ler com você do verso 6 ao verso 8 agora. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O autor sagrado, depois de destacar que a vida sem Deus é um caos, nos lembra também que só a vida com Deus nos traz liberdade verdadeira. A expressão bendito o Senhor funciona como uma resposta de gratidão pela libertação de todos os perigos e adversários. Eu queria fazer um exercício com você agora. Talvez você esteja cheio de medo para o que 2023 venha talvez proporcionar. Ansioso pelos problemas. Você está sem perspectiva. Talvez este foi o pior início de ano da sua vida. Ou, na verdade, os últimos anos têm sido anos difíceis. De fato, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando por um período de vale. Na sua vida espiritual, na sua vida relacional, na sua vida profissional. Eu não te conheço. Mas eu queria te incentivar a olhar para trás. Olhar para trás e ver tudo que Deus já fez. Todas as bênçãos que Deus já te concedeu. Todos os milagres que Ele já operou na tua história. Todos os livramentos que você já foi alvo. E se você olhar para trás, eu tenho certeza que você vai dizer assim como um hino do nosso inário, que a gente pode contar as bênçãos e ficar surpreso com quanto Deus já fez. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Estou dizendo que sua vida foi fácil, que a sua vida foi um eterno oásis. Não, meu irmão.
Talvez você, nos seus últimos anos, esteja enfrentando um deserto, mas eu queria te lembrar que no deserto Deus providenciou o maná, que no deserto Deus providenciou uma coluna de fogo, que no deserto Deus providenciou a nuvem, que no deserto Deus supriu o teu povo, e o Deus que operou milagres outrora é o Deus que opera milagres hoje. Talvez não seja uma coluna de nuvem, de fogo e nem maná, mas eu tenho certeza que o Senhor tem providenciado meios para aliviar a tua dor, para enxugar a tua lágrima, e o que vem a trazer esperança para o meu e o teu coração é aquilo que Billy Graham certa feita disse: eu li a última página da Bíblia, fiquem calmos, vai dar tudo bem. No final, meus amados irmãos, vai dar tudo bem, porque quem governa a nossa história é aquele que governa o universo. Por vezes, nós nos sentimos sem chão, mas é o Senhor nos lembrando que a rédea da nossa vida, que o mastro da nossa embarcação não está sobre o nosso comando, está sobre o cavaleiro do cavalo branco e sobre o nosso general, sobre aquele que é o nosso capitão, sobre aquele que vem e não é apenas o nosso Salvador, mas é também o nosso Senhor. Irmãos, nós antes éramos escravos do pecado, mas agora nós somos escravos de Cristo Jesus, escravos do Senhor. Que privilégio nós temos de fazermos parte da família de Deus. Que privilégio eu e você temos de sermos alvos do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Talvez você não tenha percebido isso ainda. Vamos enfrentar desemprego, vamos enfrentar doença, vamos enfrentar o luto, perder aqueles que mais amamos. Dias difíceis chegam para todos, mas o maior perigo não é enfrentar tudo que eu acabei de citar. O maior perigo é enfrentar tudo isso sem Deus. Eu comentava com o nosso pastor titular, o reverendo Halley Franco, que imagina viver sem a esperança que tem um Deus que nos guarda. Porque no ápice da pandemia, não sei como foi aqui a realidade da igreja, a gente não podia nem ir para a igreja gravar culto. Nós passamos 15 dias tendo que gravar culto das nossas casas, com o meu smartphone, que eu inclusive esqueci, colocava ali, minha esposa ajudava, e eu gravava as pregações, e enviava, e a gente ficava apreensivo. Foram 15 dias assim. O reverendo Halley estava com sua mãe, e eu, o reverendo Edner, que inclusive já pregou aqui, nos revezávamos desse jeito. A gente ficava, até quando? Até quando seremos privados de estar na comunhão dos santos? Eu olhava para o Salmo 137 e enxergava a nossa realidade. Pedem que cantemos hinos, mas como vamos cantar às margens da Babilônia? Ai de nós, meus irmãos, se não anelarmos e ficarmos aguardando a presença dos irmãos, a presença de Deus, a comunhão, saber que aqui o Senhor ordena a sua bênção, saber que é aqui que somos abençoados, saber que o Salmo 50 nos incentiva, nos ordena, nos dá um imperativo, uma ordem: congregai os meus santos. Meus irmãos, a vida cristã foi planejada pelo nosso Deus para ser vivida em comunhão. Afinal, o pão é nosso, o Pai nosso, os nossos pecados. Eu e você precisamos da comunhão, porque é aqui na comunhão que existe restauração, é aqui na comunhão onde somos alimentados, é aqui que o Senhor fala conosco, e o Senhor nos livrou como um pássaro do laço do passarinheiro. Me permita contar outra história de custódia. Hoje não acontece mais porque o IBAMA não deixa, mas uma das nossas brincadeiras como criança era armar alçaprões ou arapucas, não sei como é que se chama aqui, armadilha para pegar passarinho. E a gente colocava ali algum alimento, alpista, dependendo do passarinho, uma fruta, preparávamos tudo, deixávamos ali, nos afastávamos um pouco e ficávamos só olhando. Geralmente perto de onde tinha água. E o passarinho vinha beber água, logo depois vinha aquele alimento, o passarinho ia,
caía naquela armadilha e passava vários e vários anos dentro de gaiolas. Nós somos como aqueles passarinhos. Somos enganados pelos prazeres do mundo. Somos enganados pelo que essa sociedade oferece para nós como bom, como prazeroso, como aquilo que vai trazer algo de vantajoso. Mas assim como os passarinhos logo vinham que eram presos, nós sabemos que após cedermos ao pecado, após alimentarmos a idolatria do nosso coração, nós não temos uma alegria verdadeira. Arrependimento, ou no mínimo remorso, bate em nossa porta. Nós somos todas as vezes tentados pelos pecados intocáveis da nossa vida. Fazemos de pecados verdadeiros animais de estimação para nós. Mas, meus amados irmãos, só seremos plenamente satisfeitos e contentes se vivermos não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Porque só o Senhor nos oferece liberdade. Salvou-se a nossa alma. Irmãos, o que temos de mais precioso é aquilo que é eterno. Não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é o nosso currículo. O que temos de mais precioso na nossa vida é aquilo que é eterno. Um grupo de jovens conversando, em certa ocasião, um deles tinha dúvida sobre o que era a salvação. E o jovem disse: eu vou tentar te contar uma história para você entender a salvação. A salvação é como um transatlântico em alto mar e alguém se descuida, cai lá de cima e quando cai não consegue subir e está se afogando e grita por socorro, socorro, socorro. Vem um salva-vidas, joga uma boia, ele se agarra naquela boia e se salva. Mas tem outro jovem naquele ciclo de amizade. Esse outro jovem era o R.C. Sproul, um saudoso pastor presbiteriano norte-americano. E Sproul disse: não, a salvação não é assim. Deixa eu refazer essa história. Imagine-se mais uma vez no transatlântico e você, por sua própria culpa, por seu próprio descuido, você cai lá de cima e não cai se afogando, já cai morto. Morto em seus delitos e pecados. E o morto faz alguma coisa, meu irmão? Não faz nada. O morto nem grita pedindo para ser salvo. Mas teve alguém que veio lá de cima, um salva-vidas, que não tinha nada a ver com aquela história. Não foi culpa dele que aquele homem caiu. Resgata aquela vida, faz um procedimento e aquela pessoa retorna a viver. Essa sim é a salvação. Não de alguém que estava morrendo, mas de alguém que já estava morto e ganhou vida nova. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ganhamos vida pela salvação, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não mediante as nossas obras, mas mediante a obra de Cristo no madeiro. Só Cristo pode libertar, só Cristo pode salvar, só Cristo pode regenerar, só Cristo pode trazer redenção para a nossa história. Eu e você precisamos entender que o nosso socorro está em um nome do Senhor. Outro salmo de romagem, certa feita, também disse que olho para os montes, de onde vem o meu socorro? Será que era o monte que ia salvar o povo? Óbvio que não. Mas no Monte Sião, em Jerusalém, estava o tabernáculo, depois o templo, e era ali que a presença de Deus estava, era ali que Deus tabernaculava com o povo, era ali que Deus falava com o povo, era ali que Deus alimentava o povo, e eles sabiam que na jornada deles, eles poderiam olhar para o monte, e no monte estava a presença de Deus, e na presença de Deus eles poderiam encontrar conforto para a alma deles, mas graças a Deus, quando Cristo Jesus
Jesus foi ao madeiro, ele venceu a morte e o véu foi rasgado de cima a baixo e nós temos livre acesso. Nós não precisamos mais olhar para o Monte Sião, porque o Senhor está conosco aqui, Deus está presente conosco aqui, o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele é o nosso socorro, Ele é o outro consolador, Ele é o nosso abrigo no meio do temporal. Ele, somente Ele, pode proporcionar para nós esperança, pode proporcionar para nós alento, pode proporcionar para nós vida em meio à morte. O maior perigo da vida não é estar desempregado. O maior perigo da vida não é não ter saúde. O maior perigo da vida é viver sem Deus. Mas você talvez esteja pensando, Lucas, tu veio lá de Recife para falar algo tão básico para a gente. Maiara, minha esposa, tem uma frase que diz assim: mas do mesmo nunca é demais se o mesmo não é feito. Verdades eternas precisam ser relembradas para nós, porque nós temos amnésia. Nós conhecemos a Deus, mas vivemos como se Deus não existisse. No domingo adoramos, na segunda o esquecemos. Meus amados irmãos, o Evangelho é para ser vivido no dia a dia, no ordinário, no trabalho, em casa, na escola, na vizinhança, na rua, na rede social. Deus está conosco em todos os momentos. Precisamos lembrar que a nossa vida é corandeu, é na presença de Deus. Não existe um segundo sequer da tua história que Deus não esteve com você. Se vou para o mais profundo vale, para o mais profundo abismo, ou se eu me escondo no mais alto monte, eu sei que o Senhor comigo lá está. Não viva como se Deus não existisse. Não viva como se você não conhecesse a Deus. Porque chegará um dia que muitos que falarão: Senhor, Senhor, eu profetizei, eu preguei, eu operei várias coisas em teu nome. Deus vai dizer: eu não vos conheço. A vida sem Deus é um perigo, mas perigo maior é achar que conhece a Deus, porque o marido conhece, a esposa conhece, os pais conhecem, a vida na igreja há vários anos. Eu cheguei na igreja em 2005, quando eu tinha talvez de 6 para 7 anos. Estou fazendo o cálculo da minha idade, né? Estou mais acabadinho do que com 25 anos no costume, mas... E eu passei vários anos na igreja. Eu sabia vários versículos decorados. Na sala, o pessoal me chamava de pastorzinho. Eu queria ser tudo na minha vida, menos pastor. Mas a verdade é que eu vivia como verdadeiro convencido e não convertido. Conhecia vários versículos, até aconselhava os meus: rapaz, deixa disso, não vai por esse caminho não. Mas eu vivia como se Deus só estivesse na igreja aos domingos. E de segunda a sábado, eu era o meu Deus. Os meus desejos eram os meus deuses. Eu tinha muita idolatria no meu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria te incentivar nessa noite a você fazer uma autoanálise, a você policiar o seu coração. Quem governa a tua história? Quem é o teu Deus? Não adianta falar com a boca. Uma grande resposta para saber de quem tem sido o teu Deus é olhar para a tua agenda, é olhar para a forma como você tem vivido. Como você diz que serve a Deus se você nem lembra a última vez que você teve um tempo devocional? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus por conta dos seus pecados? Qual foi a última vez que você, com um ardor evangelístico, falou de Jesus para os seus colegas de faculdade, de escola, de trabalho, ou nas redes sociais? Quem dera tivéssemos a mesma intensidade de viver o Evangelho como torcemos para o nosso time de futebol, ou como fizemos propaganda do nosso candidato nas últimas eleições. Irmãos, nossa maior alegria,
a razão do nosso viver, aquilo que deve nos fazer ficar com um sorriso de ponta a ponta, é saber que temos um Salvador e que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E aqueles que ainda não conhecem podem ser alcançados e transformados como eu e você fomos. Eu queria partir para o final lendo um trecho do apóstolo Paulo. Eu queria que você escutasse esse texto extremamente conhecido, mas à luz de tudo que foi falado nos últimos minutos. A vida sem Deus é um perigo, porque a vida sem Deus é um caos, e só a vida com Deus é libertadora. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, ser cristão, ser filho de Deus, não nos faz imunes contra os momentos ruins, mas nos faz capazes de enfrentar o vale da sombra da morte, porque Deus está conosco. Os desafios do amanhã podem ser grandes, mas o nosso Deus é gigante. Os problemas são muitos, mas a graça é bem maior. Nós somos pequenos e fracos, mas Deus é forte. Talvez você esteja aqui nesta noite, a convite de alguém, veio até sem querer estar aqui, ou nos acompanha através das redes sociais da igreja. Você não está acompanhando essa transmissão por conta do acaso, e nem está sentado aqui por conta do acaso. No reino de Deus não existe coincidência, o que existe é providência. No começo do ano, Deus está querendo lembrar para todos nós que existe um Senhor da história, que existe alguém que mantém todas as coisas e que existe alguém a quem nós prestaremos conta. Poderemos escutar do céu ecoando, servo bom e fiel, mas poderemos também escutar do céu, não te conheço. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a salvação para todos nós. Meus amados irmãos, somos totalmente depravados, corruptos, pecadores. Não há um justo nenhum sequer. Mas a justiça de Cristo imputada a nós nos faz justificados pela fé. Talvez você esteja vivendo com um enorme peso sobre as suas costas, porque você acha que é sobre a sua força. É sobre a sua performance, é sobre o que você faz, é sobre a sua obra. Não é. É sobre o que Cristo já fez. É sobre o ônus que Ele assumiu e o bônus que nós recebemos. Meu amado irmão, humildemente, no temor do Senhor, nesta noite, eu quero lembrar para o meu coração e para o seu coração, a vida sem Deus é um perigo. Posso orar, reverendo? Pai de amor, muito obrigado, porque nós nada somos, mas o Senhor tudo é. Nós nada podemos, mas o Senhor tudo pode.
Sem o Senhor, a nossa vida seria caos sobre caos, mas o Senhor põe em ordem. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos liberta do império das trevas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos liberta de nós mesmos. Senhor, eu te rogo, faz de nós um povo conforme o caráter de Cristo. Abençoa a IPB aqui em Mairinque. Abençoa o reverendo Renato, o conselho da igreja, a junta diaconal, as forças de integração, e que essa igreja seja conhecida como uma igreja que foi libertada por Deus e vive conforme os seus propósitos. Pai, derrama as mais ricas bênçãos celestiais sobre a IPB de Mairinque, sobre as famílias aqui representadas. Senhor, faz de novo. Opera maravilhosamente, Senhor, como essa criança orou aqui há pouco, que essa igreja continue sendo como uma candeia que brilha em lugar escuro, como Pedro nos fala. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem ficar de pé para que a gente impetre a bênção dos apóstolos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito, nosso Consolador, repousem sobre nós, hoje e para sempre. Amém.